Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações sobre o Fluminense. Primeiramente, a gente está bem desmotivado depois de uma derrota para o time do San José, da Bolívia que a gente teve, e vamos trazer algumas informações que a gente conseguiu captar após o jogo do San José. Aí tá um pouquinho atrasado esse vídeo, mas fica até o final dele que você vai ter muitas informações relevantes. Mas antes eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, porque você deixando seu like, você vai fazer com que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem uma opção nova aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar em hypar o vídeo, você também nos ajuda muito a conseguir fazer que o vídeo chegue cada vez mais para tricolores e nos ajude a bater a meta dos 12 mil inscritos. Agora sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. E eu quero começar falando sobre algumas coisas que eu consegui perceber no pós-jogo ali de Fluminense e San José. Jogo que o Fluminense perdeu para o San José de 1 a 0, mais uma falha do Thiago Santos, ele acaba escorregando ali, né? E a gente acaba ficando com uma derrota e acaba caindo para segundo lugar no grupo da Copa Sul-Americana. Então, eu vou trazer tudo detalhado, o que isso pode impactar para a gente e também o que pode acontecer nesse final de semana. Então, primeiro, a gente perde aquele jogo. Uma coisa que para mim demonstrou assim, né? Pode ter sido impressão minha, mas eu acho que os jogadores não estão gostando dessa situação, né, do Renato Gaúcho não viajar com o time principal, ficar no Rio, com o time titular e deixando as reservas indo para a altitude jogar sozinho, indo para o Chile jogar sozinho. Eu acho que isso aí ele vai acabar perdendo um pouco do comando do time. Para mim isso não existe. Não tem cabimento para mim o Mário Bittencourt ser conivente com isso. Mais uma vez o Mário Bittencourt está dando carta branca deu carta branca pro Diniz fazer o que ele queria, deu carta branca pro Mano fazer o que ele queria e deu carta branca agora pro Renato Gaúcho fazer o que ele queria. Pra mim não é assim. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter um comando. Isso daí pra mim não deve acontecer. Teve muitas coisas que falaram igual Renato Gaúcho não é recomendável viajar para Bolívia devido ao problema cardíaco que ele teve, que tem que fazer um procedimento. Só que eu acho que ele já foi para La Paz também, né, quando comandava o Grêmio. Então pra mim isso aí não faz muito sentido. E eu acho que você deveria parar com isso enquanto não dá um problema maior. E os jogadores deixaram que transparecer um pouquinho sobre isso, o que não gostaram muito dessa questão, né? Não falaram de forma aberta, mas eu tô achando que eles não estão gostando dessa situação do treinador não viajar junto com o time. Isso para mim também não tem cabimento. Aí olhando o que esse resultado impacta pra gente, primeiro, a gente ficou em segundo lugar na Copa Sul-Americana, a gente precisa para poder se classificar em primeiro de 2 vitórias, e quando a gente olha os times que vão da Libertadores, tem times como Inter, Flamengo, Barcelona de Guayaquil, times fortes, que podem vir para um playoff. Se a gente não conseguir vencer as 2 partidas contra o Espanhol e contra o Secaldo, a gente pode pegar um time desse nos playoffs da Copa Sul-Americana, só para servir como destaque, né? Como que o erro de planejamento de você perder para o time do San José, que não tinha ganhado de ninguém. O San José tinha perdido todos os jogos empatados, não venceu um jogo, conseguiu vencer o Fluminense quinta-feira. O time do Secaldo passou o Fluminense. O Secaldo agora joga contra o San José em casa, vai ganhar o San José fácil, muito provavelmente, e o Fluminense vai ganhar o Espanhol em casa. E vai decidir sua vida no jogo contra o time do Once Caldas de Maracanã. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, se eu não me engano. E se perder, o Once Caldas perdeu, empatar, o Once Caldas vai se classificar em primeiro e a gente vai pro playoff. Uma coisa que é um absurdo. Um grupo fraquíssimo desse a gente ir pro playoff. Então, isso para mim é o principal ponto que a gente já tem que começar a bater na tecla. Tá faltando trabalho para o Renato Gaúcho. Se ele chegar no domingo, o time do Fluminense faz uma partida espetacular, ganha o Galo lá na Arena MRV, pode ser que isso passe um pouco desapercebido. Mas se fazer outra partida trágica, igual fez contra o Botafogo, com certeza a pressão vai ter que começar a subir um pouquinho em cima dele, ter mais crítica realmente, porque o trabalho precisa evoluir. O Fluminense não vem jogando bem, não jogou bem contra o Sport, conseguiu ganhar numa bola ali em 2 jogadas individuais do John Arias, mas eu não estou vendo o trabalho do Renato Gaúcho sendo bem feito por enquanto. Ele teve um bom início ali na questão da mudança de ânimo, mas agora eu não estou conseguindo ver esse time empolgar, esse time animar. Até por isso a gente vê, né? Como, por exemplo, eu produzo conteúdo do Fluminense. E eu vejo, né, como que está tendo um desinteresse muito grande da galera de acompanhar o Fluminense, porque é um time que não encanta, não é um time que empolga. Você pode ver, isso reflete número de público no estádio, isso reflete número de visualizações em postagem do Fluminense. Isso tudo reflete porque quando o momento do time é bom, todo mundo quer ver, todo mundo quer comentar, todo mundo quer estar no estádio, todo mundo quer estar ali no dia a dia. Quando começa a ficar ruim, muitas pessoas, apenas os fanáticos, assim como nós aqui que estamos aqui, que vão acompanhar, que vão querer saber de notícia, que vão querer debater, que vão querer buscar soluções. Então, eu acho que está passando da hora, tipo assim, de ter uma cobrança maior, tanto em questão de elenco, quanto em questão de treinador, e também tem que fazer uma avaliação. A minha avaliação hoje, cada vez mais, é que o elenco do Fluminense é um elenco fraco, foi um elenco que foi montado visando muita quantidade e pouca qualidade,
igual, a gente não vê jogadores que são capazes de resolver o jogo pro Fluminense. Pelo contrário, a gente tem titulares que são capazes de resolver o jogo. Quando você tem um Ganso mesmo fora de forma, é um cara que resolve o jogo. Você tem um John Arias, que é um cara que resolve o jogo. Você tem um Germancano machucado, mas se a bola cai no pé dele, ele faz o gol. Você tem o Thiago Silva, que é um cara que eleva o nível do time. Mas os caras que chegaram esse ano, tipo, por exemplo, quem que eram as principais apostas para esse ano que não deram certo? Era o Hércules e o Canóbio. E nenhum dos dois conseguiu jogar bem. O Canóbio custou 6 milhões de euros, o Hércules 4 milhões e meio. E nenhum dos dois consegue performar bem. Então você teve os caras que você trouxe como que dariam certo, não deram certo. Aí tem as apostas, tem Lescano, tem Lavega, tem Paulo Baia, que pelo amor de Deus não apresentou nada, tem o Everaldo. E nenhum desses caras estão mostrando realmente que vão ajudar o Fluminense. Então, para mim, gastou muito dinheiro, gastou 100 milhões, mas não, isso não reflete em qualidade do elenco. Aí quando eu começo a ver os nomes que são especulados para o meio do ano, Vitinho, Alejandro, mais apostas. Então acho que você deveria pensar também. Onde que eu vou gastar o dinheiro? Vamos gastar em contratações que cheguem para elevar o nível desse elenco. Eu não preciso de mais quantidade, eu preciso de qualidade, eu preciso qualificar esse elenco. Então passa muito por você fazer contratações acertadas, não mais apostas. E voltando a falar do trabalho do Renato, até agora o Renato, tipo assim, ele me convenceu no início ali, mas era muito pouco tempo de poder ter um convencimento 100%, e agora não me convence. O Fluminense, todo jogo eu vejo o time do Fluminense jogando muito espaçado, um time do Fluminense que não tem jogada de tabela, dependendo muito mais de lampejos individuais. Então, para mim, isso é uma crítica que o Renato tem que olhar e falar, cara, preciso evoluir um pouco mais o trabalho aqui, eu preciso fazer mudanças táticas importantes. Eu acho que o Fluminense vai conseguir performar melhor quando passar por uma mudança de esquema tático. Eu não acho que esse esquema tático que joga hoje vai ser suficiente para a gente poder subir de produção, começar a jogar muita bola. Pelo contrário, eu acho que isso está prejudicando. Eu mudaria, tentaria botar um 4-2-3-1 ali, jogaria com 3 volantes mesmo, incorporar o meio de campo, jogaria com Nonato, Bertão e Martinelli, aí quer jogar com o Ganso, joga com o Ganso na armação que vai ter menos obrigações de marcar, aí jogaria com o John Arias, juntamente com o Everaldo fazendo uma dupla de ataque, mas eu não insistiria nesse 4-3-3 que ele vem insistindo. Então acho que tem que ter um trabalho, tem que ter uma evolução. Ontem também o GE postou que a única mudança que o Fluminense deve ter para o jogo de domingo é a entrada do Nonato no lugar do Hércules. Então muito provavelmente o time que vai jogar domingo vai ser Fábio, Samuel, Ignacio Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, John Arias, o Everaldo e o Canóbio, ou o Keno. Aí eu acho que vai ser um dos dois. Né? As únicas mudanças que provavelmente deve ter são essas, mas eu não venho gostando de como tem sido a postura do Fluminense em campo, a forma que o time tem jogando. Então passa muito pelo trabalho do Renato, que agora já tem mais de um mês de trabalho, já tem como a gente começar a questionar algumas coisas, algumas escolhas, algumas mudanças que já eram para ter sido feitas, e também pela montagem do elenco, que ao meu ver não é um elenco forte. Precisaria ter uma mudança muito grande também nesse elenco, jogadores que não vêm dando certo. Questionamentos que eu falei pro Renato. O Serra jogou tão bem. Será que o Serra não mereceu uma chance de titular no jogo de domingo? Vai insistir o Canóbio? O Canóbio não tá jogando bem. Tá entendendo? Então o Canóbio nem viajou. Então são essas coisas. Por exemplo, o meio de campo, você tem que tentar algo novo. Até que a entrada do Nonato eu gosto. Nonato e Martinelli ali, embora na minha concepção eu acredito que o Bernardo deveria ser titular. Porque acho que falta um camisa 5 referência ali pra gente poder ter uma marcação mais ajustada e tudo mais. Mas o Nonato pelo menos mostrou em campo que merece a vaga de titular. Então são muitas coisas que o Renato precisa pensar e mudar e agir, e ele vem adotando uma postura muito conservadora em relação às mudanças, e isso para mim tem me incomodado um pouco. Mas espero que o Fluminense consiga fazer um bom jogo contra o Atlético, consiga superar o Atlético, né? E se caso supere o Atlético, o Fluminense vai se manter no bloco ali dos líderes ali do campeonato e vai se afastar um pouquinho mais, né, dessa zona ali, né? Porque se o Fluminense perde o Atlético, o Fluminense fica 1 ponto do Atlético. Hoje o Atlético tem 4 pontos de diferença pro Fluminense, o Atlético tem 6 e o Fluminense tem 1. O Atlético tem 7, o Fluminense tem 11. Não, o Fluminense tem 13, né? O Fluminense tem 13 e o Atlético tem, acho que 8 pontos que o Atlético tem agora, não fui na memória. Eu sei que 4 pontos que separam, né? Então 13, 10, 9 pontos que o Atlético tem. Então, uma vitória do Atlético, o Atlético com 1 ponto do Fluminense. Se o Fluminense conseguir vencer o Atlético, além do Fluminense se manter no grupo dos líderes ali, consegue abrir uma distânciazinha boa para o Atlético. Então, é fundamental você ir na Arena MRV, estreia da grama sintética lá e pelo menos apresentar um bom jogo. Um jogo onde a gente veja um time organizado, um time sabendo o que está fazendo. Senão não faz sentido o Renato não viajar e o time continuar jogando da forma que vem jogando. Então essas são minhas críticas, é um vídeo mais de reflexão mesmo até onde que a gente vai poder chegar com esse time, e espero que o Renato também esteja repensando ao longo dessa semana tudo que ele vai fazer. Né? A notícia é boa, agora não tem mais jogo pela Copa Sul-Americana até o Super Mundial fora de casa. O Fluminense vai jogar as duas em casa, quanto a Aparecidense não tem desculpa para ele não ir, que o jogo vai ser em Brasília ou em Goiânia, pertinho. Então eu acho que essa questão dele não ir para os jogos acabou, né?
Então acho que isso também vai dar uma amenizada no ambiente, mas eu sou muito contrário a isso. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, a gente quer chegar aos 12 mil inscritos. Também, se você puder hypar o vídeo, clica aqui na opção hypar o vídeo. E lembrando, hoje a gente não vai ter essa live às 11h30 da manhã. Eu vou ter que trabalhar, então não vai ter essa live às 11h30 da manhã, mas com certeza na parte da noite teremos uma live aqui no canal para poder falar muito sobre o Fluminense. Vou tentar alguns convidados aqui para a gente poder debater sobre o nosso tricolor. Saudações tricolores e até a próxima.